Arrependimento. Sem arrependimento não há libertação. Sem libertação não há conhecimento. E sem conhecimento não há sabedoria. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, sejam bem-vindos mais a esta pequena ministração em que o Senhor está a falar que nestes finais dos tempos, muitos nós estamos apressados, pregamos um evangelho que é cor-de-rosa, um evangelho que para reter as pessoas, mas não pregamos um evangelho para que as pessoas nasçam da água e do Espírito, porque segundo João 3, Jesus Cristo declarou que sem o novo nascimento ninguém verá a Deus. Então, para que você nasça de novo, você precisa de se arrepender. Jesus Cristo, quando se manifestou, primeiramente, ele começou o seu ministério dizendo logo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Ora, aqui em João capítulo 9, versículo 39, Jesus Cristo disse, e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para o juízo. Eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. A paz do Senhor seja convosco, amados. Eu oro para que essa palavra ela vá e prospere para tudo quanto é enviado. Se você é cego, eu oro para que você veja. Quando eu falo que é cego espiritual, ou seja, não conhece Jesus. Então é disto que eu estou a falar. Estou a falar de arrependimento. Para que nós conheçamos a Jesus, nós temos que nos arrepender. Sem arrependimento não há libertação. Então, se não há libertação, quer dizer que continuamos nas trevas e não entendemos nada do que a palavra diz, porque a palavra ao lermos, ela é letra, mas porque a palavra é espírito e vida, é Espírito Santo quem dá vida à palavra. E se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo, se nós não nos achegarmos a Ele com um coração contrito, com um coração cheio de temor, com a reverência, a soberania e a santidade de Deus, nós continuaremos cegos espiritualmente e andamos na ignorância espiritual e ao todo tempo cuidamos que estamos bem por fato de nós não roubarmos, não matarmos, não levantarmos falso testemunho, cuidamos que não temos pecado, mas a Bíblia diz o contrário. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos: todos pecaram, destituídos fomos da glória de Deus. Todos pecamos, destituídos fomos da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Nenhum justo, o único justo é Jesus Cristo. Ele é o único santo no céu, na terra e debaixo da terra. Fora dele não há outro, e é no nome dele que todos nós temos perdão dos nossos pecados, se nos arrependermos dos nossos pecados. Sem arrependimento não há perdão dos pecados, e sem perdão dos pecados também não há salvação da alma. Então nós estamos a tratar da alma, amados. Nós somos feitos almas viventes, e é a alma que é vivificada pelo poder da palavra de Deus. Ela é vivificada, ela é ressuscitada dos mortos, vivificada, ela é regenerada, ela é lavada, purificada, santificada, e nós, quando assim sujeitarmos a Deus, Ele então trabalha conosco e então nós teremos a vida eterna. Mas este é um trabalho longo, é um processo longo que começa pelo arrependimento. Amados, o arrependimento é um grande passo que exige muita humildade e mansidão para renunciar ao pecado. Primeiro, mas humildade para aceitarmos que temos pecado, e em segundo, que precisamos de ajuda de Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome. Lá em Atos está escrito que não há nenhum outro nome debaixo do céu que tenhamos perdão do pecado se não for pelo nome de Jesus Cristo. Então precisamos de uma boa dose de humildade para aceitarmos que precisamos de ajuda de Jesus Cristo, porque só Ele tem poder para nos perdoar e nos resgatar, nos lavar e purificar. Aquela força que nós precisamos para sairmos da lama, do pecado, né? Só Ele
tem poder para dar. Então, para isso, nós temos aqui o Espírito Santo de Deus, que ele teve o amor incondicional de não nos deixar órfãos. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador que esteja convosco. Então, é este Consolador que nos convence do pecado. Então, se nós não darmos o primeiro passo de aceitar Jesus Cristo e pedir a ajuda dele, nós não conseguiremos ter a ajuda do Consolador, porque ele não nos obriga a nada. Nós temos, ele nos dá o livre arbítrio para nós termos uma relação com ele, para desenvolvermos uma relação com ele. Ele simplesmente não nos obriga a nada, mas ele espera que todos nós escolhemos o caminho do bem, porque Deus nos coloca diante de nós, ele coloca o bem e o mal, a morte e a vida, cabe a nós escolhermos. Ele exorta: escolha o bem e a vida, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E lá em Eclesiastes 12, o profeta Salomão também ele diz que o dever de todo homem é obedecer a Deus e seguir os seus mandamentos. Então ali Jesus Cristo diz: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam. Os que não veem, quem são os que não veem? Aqueles somos todos nós, estamos nas trevas. Ele está a falar aqui da visão, de ver. A visão, a vista, não é a vista carnal, mas é assim os olhos espiritual, os olhos do entendimento, os olhos da mente, os olhos do entendimento. Então está todo aquele que está no pecado, ele está coberto de trevas. Então ele está coberto de cegueira espiritual. Ele não vê além daquilo que os olhos alcançam. Então ele é um homem natural, é carnal, não é? Então do espírito da palavra de Deus, ele não entende absolutamente nada. Mas muitos creem que pelo fato de lerem a Bíblia conhecem a Deus. Amados, você pode ler a Bíblia de ponta a ponta, mas se você não reverenciou, não entendeu que a Bíblia é para ser lida e praticada em reverência, em santidade e adoração, então você continua cego. Então é isso que ele está aqui a dizer: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Muitos leem a Bíblia, creem que conhecem a Bíblia, de trás para frente, sabem tudo, mas e não aceitam ajuda da igreja, não precisam de ir à igreja, aquilo que sabem basta. Estes estão cegos. Estes estão cegos por quê? Porque não entendem que pelo fato de não entendem que a Bíblia vai além da letra. A Bíblia vai além do conhecimento. A Bíblia ela só é valiosa quando vamos além daquilo que os nossos olhos podem alcançar, isto é, ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Sem discernimento espiritual, você pode ler a Bíblia, vai simplesmente limitar, você vai ter conhecimento da história bíblica, você vai saber que Jesus Cristo veio, mas você não vai entender os tesouros que estão escondidos por detrás de cada palavra de Deus. Amém? Então é preciso que você entenda estes preliminares para atingir a estatura varonil de Cristo. Nós precisamos de nascer de novo. Então aqui quando ele diz a fim de que os que não veem vejam, todos que estão em pecado e que aceitam Jesus Cristo em humildade e santidade e o recebem como Senhor e Salvador, pelo arrependimento dos seus pecados, genuinamente se arrependem e não querem mais pecar, porque reconhecem que Jesus Cristo é Salvador, Ele é santo e sem Ele nós vamos acabar no inferno.
terá a libertação, a primeira libertação da cegueira espiritual. Jesus Cristo revela a bondade, ele começa a conhecer a bondade de Deus, ele começa a conhecer a misericórdia de Deus. Então ali lhe vai ser revelado esta bondade, porque Jesus Cristo lhe tirou a venda, aquela cegueira que estava a tapar, de repente sai. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que e os que veem sejam cegos, ou seja, aqueles que dizem que não precisam de Jesus para serem salvos. Não, eu não roubo, eu não mato, eu leio a Bíblia, eu oro, eu não preciso de mais nada. Esses, então, eles não se arrependem dos seus pecados, eles cuidam que estão bem. Então esses são chamados de arrogantes e soberbos. Então eles vão continuar cegos, porque eles acreditam que não precisam de ir além. Eles não acreditam que Jesus Cristo, além de nós o recebermos como Senhor e Salvador da nossa vida, ele tem um outro nível que ele nos vai levar, que é o batismo nas águas. Nós temos que batizar nas águas para a purificação da nossa alma. Nós, quando arrependemos do pecado e confessarmos e convidamos para ele entrar na nossa vida, nós então recebemos a semente da salvação e vida eterna como primeiro passo. O segundo passo é purificar a nossa alma. Então, ao purificar a nossa alma, nós nascemos da água. Mas nós, quando nascemos da água, há dois tipos de nascimento, amado. Há o nascimento pela obediência. A palavra diz, eu vou fazer, mas há o batismo pela singeleza do coração, o desejo de não pecar, o desejo de estar limpo, de ter a alma limpa, purificada, para agradar a Deus e para subir com o Senhor Jesus, porque não quer ir para o inferno. Esse tipo de batismo, quando nós assim batizamos na água, com o desejo de não pecar contra o Senhor, com o desejo de nos santificarmos mais e mais para o Senhor, esse é o verdadeiro batismo no Espírito. E é aí que, quando nós, com toda a singeleza e em santidade e adoração, nos entregamos nas mãos do Senhor para batizarmos na água, é neste momento, muitos de nós, não só ao batizarmos na água, sermos emergidos na água, somos batizados na água, mas ao mesmo tempo somos batizados no Espírito Santo, amados. Tal como Jesus Cristo foi batizado lá em Mateus 4, ele foi o 3, lá em Mateus 3, ele foi batizado pelo João Batista no Rio Jordão, e quando ele saiu das águas, todos aqueles que estavam presentes puderam ver uma pomba descer sobre ele em forma corpórea e uma voz dizer: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Ora, quando Deus diz assim ao filho, é que o filho genuinamente se entregou nos braços dos pais. Ele negou-se a si mesmo, abandonou-se e reconheceu que sem o pai ele não é nada. Então o pai enviou a ele e ele, por sua vez, enviou-nos a nós. É preciso que nós nos arrependamos e o reconheçamos como filho enviado, que o pai lhe deu toda a proeminência, o pai lhe deu todo o poder no céu, na terra, lhe colocou como cabeça da igreja, e ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Se nós ao recebermos como Salvador, mas nós desejarmos que ele seja o Senhor, nós automaticamente no nosso coração temos um coração contrito, sentimos um temor muito grande e desejamos que ele seja automaticamente o nosso Senhor. E quando assim desejamos que ele seja automaticamente o nosso Senhor, nós queremos depender dele, nós queremos viver à maneira dele, nós queremos entrar no jugo dele, que é leve e suave. E quando nós queremos entrar no jugo dele, que é leve e suave, nós vamos correr a carreira de largar o pecado, que é o jugo do inferno, que é o jugo pesado, que é o jugo do inferno,
porque é o jugo pesado. E então nessa corrida da carreira para largar o jugo do pecado, o jugo do mundo, o jugo do inferno, o jugo das trevas, é que nós nascemos do Espírito Santo. João 3 se confirma: sem o novo nascimento, nós não veremos a Deus. E sem o novo nascimento, amados, nós não subimos outro nível com Deus. Amados, temos que ser ambiciosos no Senhor. Muitos, eu já nasci de novo, o Senhor já me batizou com o Espírito Santo e chega. Não, com Deus sim, nós temos que ser ambiciosos. Vamos a outro nível, vamos permitir que Ele nos leve até a estatura, sua estatura varonil. Não é fácil, mas é possível. Tudo é possível para aquele que crê, porque nós servimos a um Deus impossível. Para Ele nada é impossível, não há limites. Então vamos desejar ser batizados com fogo, amados. Vamos desejar que Ele seja verdadeiramente nosso Senhor. Isso vai doer, porque exige muita renúncia, e renúncia atrai o inferno. O inferno vai rugir, o inferno vai vir com toda a força para cima de ti, mas Ele está no controle. Ele vai te sustentar, assim como o Pai sustentou o Filho durante todo o tempo da sua tribulação, de perseguição, de injúria. Durante o tempo que ele cumpriu o seu ministério até a rude cruz, o Pai não o abandonou. Somente naquele momentozinho em que ele tinha que consumar o pacto de sangue sozinho, era a missão dele, que o Pai não tem impacto com o pecado, então era ele que tinha que cumprir esta missão. Por isso é que muitas das vezes nós, quando Jesus Cristo ele nos está a treinar, ele nos está a batizar com fogo, é importante que Ele nos deixe fazer certas coisas só. Ele só nos diz: força e tem bom ânimo. Eu não te deixarei, não te desampararei, mas força e tem bom ânimo. Nós precisamos de bater de frente com o demônio nós mesmos. Porque para que nós aprendamos a lidar com certas coisas e cumpramos a nossa parte, façamos a nossa parte. Nós temos a cumprir a nossa parte. E Ele cumpre conosco com a parte dele. Ele é fiel. A palavra dele não volta para ele vazia, não cai num saco furado. Ele vai conosco até onde Ele quiser. Ele não desiste. Nós desistimos, mas Ele não desiste de nós. Então não desista, amado, porque se você não se arrepender, você não será liberto e você continuará cego. E todos os cegos serão réus de juízo. Por quê? Porque o cego só é cego com Jesus se ele quiser. Todo cego que quiser ver com Jesus Cristo, ele é luz desse mundo. Ele disse que todos aqueles que andarem comigo jamais estarão nas trevas. Então ele é a luz desse mundo. Quando nós o aceitamos, a luz entra em nós. E todos nós que andamos com ele, nós não teremos trevas. Só teremos trevas se não negarmos o pecado. Só teremos trevas se não nos esforçarmos na caminhada. Ele conhece o nosso limite, Ele conhece as nossas forças, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações, Ele sabe até onde nós podemos ir. Mas na nossa fraqueza, Ele diz: eu te levarei até onde eu quiser. Ele nos estica se nós cooperarmos com Ele. Então permita que Ele te estique, permita que Ele te leve além. Não é fácil, vai doer, mas a santificação é mesmo assim, amados. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos é fácil? Não é. É fácil você perdoar o teu inimigo? Mateus capítulo 5, versículo 43 a 45. Não, mas é o mandamento dele. Então ele te vai ajudar na tribulação, na injustiça, na angústia, na perseguição. Ele estará conosco, Ele vai nos levar além das nossas forças, Ele vai renovar as nossas forças. Então, se nós não seguirmos a paz com todos, e uma das coisas que nós temos que seguir a paz com todos, amados, é negar o pecado para não aborrecermos o nosso irmão, porque o pecado impede-nos de cumprir o segundo mandamento. O pecado impede-nos de
cumprir o segundo mandamento. Se nós não largarmos o pecado, amados, as trevas que estão em nós vão afrontar aquele que está a se esforçar e se está a santificar. E isto não é seguir a paz com todos, isto é aborrecer o nosso irmão. Então, o amor de Deus, maravilhoso é o amor de Deus. O amor de Deus é para que nós paguemos o preço de vencer as injustiças e não aborrecermos o nosso irmão. E ajudar também, cooperar com os nossos irmãos para que eles também se santifiquem. Não contribuir para que os nossos irmãos pequem, não induzindo o nosso irmão ao pecado. Se nós não libertarmos o perdão para nossos irmãos, vamos falar aqui de marido e mulher. Dentro de uma casa, o marido, se não perdoa a mulher por alguma coisa que ela faça, a esposa, se não perdoa o marido por alguma coisa que ele faça, o que é que vai acontecer? Vão se deitar no leito matrimonial à separação. E onde há separação, há espírito faccioso. Onde há brigas, há espírito faccioso, há demônios, há dedo de demônio. E no leito matrimonial, se entra o demônio no meio, amados, o que é que está? Você está a aborrecer o teu irmão está a aborrecer, e a todo tempo a palavra está aqui para te dar uma luz. Mas o que é que você tem que fazer? Arrepender. O que é que você tem que fazer? Sacrificar a carne, matar a carne. Matar a carne, amado. Olha aqui em João capítulo 12, versículo 24, o que é que o apóstolo João nos diz? Ele diz: se a semente não morrer, ela não produzirá fruto. Ele está a falar de que semente, amado? A semente da salvação e vida eterna, que nós recebemos. Ela vem como um grão de mostarda, pequenininho, é o tamanho de fé. Nós temos que desenvolver essa fé. Mas para essa fé desenvolver, nós temos que matar a carne. E como é que nós vamos matar a carne? É mortificar os membros para o pecado. Vai doer? Vai fazer gritar? Vai sangrar o coração? Vai. Mas cura, salva, santifica e regenera e nos faz de novo. E quando ele diz aqui: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então o que é que ele está aqui a dizer? Nós temos que diminuir, nós temos que esvaziar o nosso vaso, o nosso eu, o nosso acho, o nosso pensar. Eu já conheço Jesus. Não conhece nada. Você conhece Jesus da medida que ele permite que você conheça, e você conhece Jesus da medida que você dá lugar a ele para que ele trabalhe em você. Enquanto você não negar a você mesmo, não negar a vontade própria, não negar o pecado, não negar o mundo, amado, e não negar as trevas, você não conhece a Jesus. Amados, nem eu mesma como apóstola, que sento na mesa com o apóstolo, que sei com ele, que ele me fala cara a cara, eu só não o vejo, eu não o conheço. Eu conheço no limite da minha fé, e eu conheço naquilo que ele permite, porque ele me ama. Caso contrário, eu não posso tomar por usurpação conhecer a Jesus, porque eu não sou igual a ele. Você não é igual a ele. Nós somos imitadores a ele, mas nós não somos igual a ele, amado. Então você precisa de matar a carne. Para arrepender, tem sacrifício. O único sacrifício que Jesus Cristo nos pede, amados, é o sacrifício da carne. Matar a vontade própria. Matar a carne, o desejo do mundo, a vaidade, a arrogância, a soberba. Eu não preciso de Jesus, eu não preciso disso, amados, não importa. Você, se não quiser, não faz mal, mas você um dia vai aparecer diante dele, você vai dizer: se eu soubesse, a apóstola Ana falou, aquele apóstolo falou, aquela pastora falou, até o meu irmão falou, até o meu marido, até a minha esposa que está comigo falaram. Não espere que seja tarde. Se arrependa hoje, amado. Se arrependa hoje. João 3 como é que se diz? É um nível no cristianismo crucial para a salvação. Crucial. É o João 3,
E o Hebreus capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. E João 3, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá a Deus. Pelo fato de nós muitas vezes confundimos. E, amados, eu vou aqui ser muito específica. E vou dar esse testemunho. Deus, para ajudar a minha irmã, ele está muito enferma espiritual, grande pastora, grande serva de Deus, zelosa. Deus a ama e tem a misericórdia dele está sobre ela, ele quer salvá-la. Mas por causa da enfermidade, ela não entra na vontade de Deus. E às vezes para mim foi muito chato eu ter que profetizar para ela, porque Deus me fala e diga isto à minha serva, assim, 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 assim. Eu disse, ai Senhor, ela não vai ouvir. Ana Isabel, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. O que é que eu tenho que fazer? Matar a carne. Matar a carne aqui, porque eu já não quero falar com ela, porque o Senhor já falou, mas ela não crê, independentemente de ela saber de que Senhor, aquilo que o Senhor falou pela minha boca admitiu, mas ela disse que vai negociar com Deus para fazer diferente. Amado, com Deus é assim, Deus quando nos chama, ele é autoridade. E uma autoridade não se sujeita à entidade inferior. Nós que estamos na posição, na hierarquia inferior, nós é que temos que nos sujeitar a ele. Aquilo que ele diz, nós temos que fazer. E pelo fato de nós não quisermos, e nós vamos orar a ele, e acreditamos que ele nos ouviu e mudou a instrução, para se encaixar, para satisfazer o desejo do nosso coração, isto é mentira, amados. Isto é mentira porque isso iria alterar a soberania de Deus. Isso quer dizer que Deus mudou os seus princípios, os princípios pela qual ele se rege. Deus não muda. Ele é soberano, na soberania dele ninguém toca. Ele é santo, na santidade dele podemos pecar, mas no dia do juízo vamos ter que prestar conta. Então, com relação à hierarquia de Deus, Deus não muda. Ele é imutável. E ela acredita que ela pedindo a Deus para não servi-lo debaixo da minha liderança, ele acreditou, ele aceitou, está tudo bem, mas não aceitou. Então ele foi me falando, foi mostrando uma enfermidade dela e dizia para que eu orasse e cooperasse com ele. E houve uma altura que ela, depois quando aparecia, ele mesmo conduziu-a para mim, eu via, mas nela não parece enferma, ela está sempre muito confidente, cheia de fé, aleluia, glórias a Deus, Deus é bom. E quando o Senhor me dizia, ela está enferma e mostra-me a imagem, eu disse, isso também é demônio, se calhar. Ana Isabel, ora pela sua irmã, ora. Então eu lá obedecia. Quando por ela orar muito, ela é uma grande intercessora, mas grande guerreira espiritual e resiliente na batalha. E por ela ser assim, e por ela também eu tenho um respeito muito grande por ela, eu conheço o sacrifício, aquilo que ela faz para conhecer a Jesus, para fluir no Espírito Santo, ela se purifica diante de Deus. Então, às vezes, eu acredito que podia ser também o demônio a me falar, passou para mim chatear. Então, mas Deus me fazia ver que era ele ia falando e eu ia então obedecendo. Então eu tinha que passar mensagens para ela. E às vezes, por eu saber que ela não me ouvia, às vezes eu ficava aborrecida, eu dizia, Senhor, mas ela não me ouve, Senhor, porque eu só me estou a humilhar. O Senhor me ministrava, os justos herdarão a terra.
e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria. A língua fala só do que é justo, no coração tem a lei do seu Deus. Seus passos não vacilarão. Espera no Senhor e segue o seu caminho. Então eu lá obedecia, disse, não, é o Senhor Espírito Santo a me falar, eu vou obedecer. Mas muitas dessas mensagens, a maioria, eu acredito que ela nunca ouviu e nunca quis saber, porque ela acha que tem um ministério maior do que eu, que é maior do que eu, que é melhor do que eu, porque ela se converteu primeiro do que eu e que eu não sei nada e por aí fora. Ora, amados, quando ela lá se rendeu e foi à igreja, estava a ver se conseguia se encaixar, então o que é que aconteceu? Eu então falei com ela, dei-lhe os livros para que ela estudasse e Deus disse, diga à minha serva para que ela entre na minha vontade, faça que ela batize para regeneração. Não é batizar para arrependimento, mas batizar para regeneração da alma, para que Deus a libertasse da enfermidade, para curar da enfermidade espiritual. E então para ela estudar os livros, que é a visão que ele me deu para implementar no povo, para que o povo nascesse da água do Espírito, e muitos que virão são povos que estão mortos espiritualmente por causa da apostasia, devido à lei de prosperidade financeira, tem matado a vinha do Senhor em milhões de igrejas por todo o mundo. Então ela duvidou e esnobou. E eu então percebi que ela não estava a ler, não estava a fazer a vontade dela. Então o que aconteceu? Deus então mostrou-me de que ela está em apuros. Deus então me disse, ela tem cargas espirituais ilícitas. E explicou-me por quê. Que ela pura e simplesmente purifica-se. Deus mostrou-me a sair, ela saiu nua de banho, que eu vi pingos de água, toda ela cheia de pingos de água, e a enxugar-se com a toalha. Eu disse, a minha irmã está-se a purificar, está-se a purificar diante de Deus. Eu fiquei muito contente. E passado um bocadinho, Deus me deu a mesma outra visão. Foi em questão de segundos. Primeiro o Senhor mostrou-me essa visão. Eu estava acordada de madrugada, amados, temos que orar a vigiar. É nessa hora que o Senhor nos fala e grandes coisas acontecem. Então você abre o olho, ora e vigie, fique em alerta. Entre na guerra espiritual, na linha da frente, até a batalha final. Então, ela, passado um bocadinho, Deus mostra-me ela entra na igreja e faz-me assim. Como aquilo que eu entendi eu me purifico diante de Deus, eu não preciso das tuas profecias, o Senhor também me fala e tudo mais. E eu vi eu entendi. E passados segundos, Deus mostra outra vez a ela, mas assim toda caída, muito enferma. E então o Senhor, isso é para quê, amados? Para que eu não desistisse de orar por ela, porque o Senhor estava a pedir-me para orar por ela, mas eu já tinha desistido, porque eu estou diante de uma serva que é guerreira e que não parece que tem enfermidade nenhuma, está confidente na chamada que tem, e então eu não estou preocupada, mas Deus, pelo Espírito, me mostrou, debaixo daquela carapaça toda, da arrogância, da soberba, da rebeldia, está uma alma enferma. Então é para quê? Para eu continuar a orar. E nisso, para explicar o que, amados? Se você não der lugar a Deus para te curar, para se arrepender, se humilhar, obedecendo aquilo que Deus quer que você faça, você não nascerá da água e do Espírito Santo. Mesmo que você já tenha nascido da água e do Espírito Santo, mas no meio da caminhada você tropeçou e caiu, entrou nas trevas, Deus não te abandona.
Ele vai querer sempre te resgatar, ressuscitar, tal como ele ressuscitou o Lázaro. Ele está sempre pronto para ressuscitar todos os mortos e libertar todos os cativos. Não importa quem você seja, mas ele está pronto para assim o fazer. O sangue dele será vingado até a consumação do século. Diz ele: eu estarei convosco até a consumação do século. E nisso, amados, quando assim nós temos que dar lugar a Deus. Se nós não dermos lugar a Deus, ele não consegue concluir o trabalho que ele quer concluir em nós. E é por isso que muitos servos têm sido levados antes de cumprir o plano que Deus tem para eles aqui. Por quê? Porque não dá um lugar. Deus a todo tempo prepara um caminho, faz um caminho para resgatar esta alma, pela qual a alma dele tem prazer. E a todo tempo a pessoa não coopera com ele, a pessoa não entra na vontade, neste caminho. Ele fechou a porta da maldição para o inimigo não tocar neste servo que está enfermo. Ele está caído, está de cabeça caída, ele está de ombros caídos, mesmo pode não aparentar, como eu digo aqui, para quem conhece a minha irmã, não aparenta, só quem realmente lida com ela é que vê a enfermidade. Mas aqueles que ouvem ela pregar, amados, é impossível você perceber que há aqui uma enfermidade grave espiritual, muito grave, que foi-me revelado pelo Espírito, porque se não fosse me revelado pelo Espírito, eu não suportaria esta serva de Deus pela tamanha arrogância e soberba e altivez. E uma falsa humildade. É tudo enfermidade. E então, onde é que entra, amado, para que nós demos lugar a Deus? É aqui em Lucas, capítulo 5, versículo 37 a 39. Então, nós, quando estamos enfermos, estamos cobertos de trevas. E esta enfermidade cega-nos. Nós cuidamos que vemos, mas nós não vemos. É aquilo que Jesus está aqui a dizer. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam. Os que não veem, vejam, são aqueles que recebem mansidão e humildade, que são pecadores, que carecem do amor de Jesus, do perdão, e rogam e buscam e fazem tudo, sujeitam-se a Deus, não importa o que têm que fazer, mas sujeitam para ter salvação e vida eterna e agradarem a Deus. E segundo, aqueles os que veem, ou seja, aqueles que dizem que veem, eles continuam cegos. Por quê? Porque não recebem a palavra tal como ela é. Ou seja, recebem aquilo que lhes convém, a parte que é o amor, que todo mundo nós gostamos, mas quando se trata de justiça e juízo, não é bem assim, também não é bem assim, nós pomos ali aquele mais, aquele talvez não, não, argumenta aqui, nós vamos. Amados, o servo do Senhor não convém contender, porque nós temos que ser mansos, humildes, primeiramente para a salvação da nossa alma, em segundo lugar para a salvação da alma do próximo, para dar lugar a Jesus Cristo para salvar o próximo. Então, o que é que eu fiz? Eu sujeitei-me a Deus de todas as vezes que o Senhor disse: vai e profetiza, vai e diz a minha serva, embora eu já não quisesse ir, mas eu em humildade lá fui. É muita humilhação? Amado, porque parecia que eu estava a rogá-la para poder servir. E ela, naquela de eu falar com ela, acreditava que eu estou a rogá-la porque eu tenho necessidade de servir. Mas a todo tempo o Senhor que conhece e que está a enviar sabe que não é bem assim. Então é para você entender que quando nós temos que sujeitarmos a Deus, isso vai atrair humilhação. Nós vamos ser humilhados. Quando se trata de nos arrependermos, também vai vir com a humilhação. O arrependimento vem sempre acompanhado da humilhação. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo abre-nos os olhos da mente e nós reconhecemos que estamos a pecar. E a todo tempo temos vivido no pecado e nem sabíamos, cuidávamos que estávamos bem. E quando Ele nos abre os olhos e a gente vê, a gente
gente, ai meu Deus do céu, ai Senhor, ai Senhor, perdoa. É só pedir o perdão, é só o Senhor perdoa ali. Ai Senhor, o quanto cego eu estava e eu acreditava que eu estava bem. Já viu? Então, este aqui é um arrependimento genuíno que o Senhor está à procura de nós. Então, por que nós temos que arrepender genuinamente, amados? Para que o nosso vaso, todo o pecado que está em nós, incluindo o pecado da vontade própria, se esvazie, se retire de nós. João 3,30. Jesus, quando chega, nós temos que nos diminuir, nós temos que nos encolher, para que Ele então entre e nos encha do seu amor e nos encha da sua unção que quebra jugo e nos encha com a sua bondade, nos encha com a sua misericórdia, nos encha com a sua benignidade, nos encha com tudo aquilo que nós precisamos, que nós não encontramos em homem nenhum, tudo aquilo que nós precisamos e queremos que o homem nenhum dá. Amados, o mundo jaz no maligno, o mundo não sabe amar, o mundo ama hoje, amanhã não ama, o mundo promete hoje, amanhã está indisponível, mas Deus, Ele está sempre ali, para ti e para mim. Ele é fiel, é um eterno fiel. Ele é um eterno apaixonado por você e por mim. Né? E Ele quer que você seja apaixonada por Ele, para que Ele se te salve. Dê lugar a Ele. Né? Porque um vaso, quando está cheio, ele não consegue encher dele. O vaso, ou seja, o nosso coração, a nossa mente, nós temos que remover aqueles pensamentos de trevas, que estávamos cativos na prisão. Nós temos que parar de pensar do jeito como pensávamos antes. Nós temos que renovar os nossos pensamentos pela palavra dele. Romanos capítulo 12, temos que renovar a nossa mente e temos que mudar também o nosso coração. Os nossos sentimentos têm que ser mudados. Nós não podemos mais viver de ódio, de mágoa, do jugo. Nós não podemos viver mais de vaidade. Aí eu posso tudo, aí eu sei tudo, aí eu sou o melhor, aí eu sou linda, mas eu também sou linda. Mas se você soubesse que a beleza interior é a mais linda de todas, o que está por dentro vê-se por fora. E a beleza de dentro, só quem pode te dar é Jesus Cristo, é a palavra viva e fiel, que te vivifica dos mortos. Mas se tiver lá toda essa imundícia, toda a iniquidade do acho, do pensar, do eu isso, do eu posso, de tudo quanto é trevas e da herança de Satanás, de Lúcifer, que eu isto, que Deus nada. Mas Deus não pode fazer nada conosco. Nós não nos vamos arrepender e vamos continuar cegos e cuidando que estamos a ver e cuidando que somos tudo, cuidando que somos melhor, amado. Não importa milhões da tua carteira, não importa os milhões da tua conta bancária, não importa que você é um avião. Uma mulher, um avião, quando eu digo uma mulher avião, ela tem tudo no lugar, ela passa, os carros até atropelam-se. Eu tenho um sobrinho que ele até contou a história que ele estava no semáforo, estavam todos parados, estava a conduzir e de repente aparece uma miúda, toda ela muito bonita, com tudo no lugar. Ele não se apercebeu que o semáforo tinha fechado. Todos estavam no carro, viraram para a mulher e pumba, e ele bateu. Então, todos nós somos um avião, mas diante de Jesus, nós somos um avião, amado. Sabe por quê? Porque se nós entregamos a nossa alma a Ele, se nós nos rendemos a seus pés, clamando pelo perdão dos nossos pecados, clamando para a purificação da nossa alma, clamando para que Ele faça o nosso vaso de novo, clamando a ajuda dEle para nos esvaziar de nós, nos esvaziar e nos curar, nos libertar de toda maldição, de toda iniquidade, toda imundícia, toda blasfêmia, todo pecado, todo jogo. Amados, esse é o maior tesouro que você vai ganhar. Perdão dos pecados. Perdão dos pecados, porque o arrependimento atrai perdão dos pecados. E o perdão dos pecados é o maior tesouro no céu, na terra, debaixo da terra, que um ser humano pode ganhar.
não é o dinheiro, para que todos vejam que você está a vencer. Amados, quer você esteja a vencer com dinheiro ou não, no oculto, só você sabe que está a vencer ou não. Você não precisa de dinheiro para provar ao mundo que você está a vencer. Mas você precisa provar ao céu e ao inferno que você já venceu pelo poder do sangue de Jesus, que você já é mais que vencedor, porque está escrito em Gálatas 3,13, Cristo me resgatou da maldição da lei, Cristo se fez maldição por mim, para que as bênçãos do Abraão chegassem até mim. As bênçãos do Abraão são minhas, ao entrar e ao sair, a glória do Senhor está sobre mim. Eu, quando pego em alguma coisa, o Senhor faz prosperar as obras das minhas mãos. Eu, quando oro, eu vejo a glória do Senhor, o seu Santo Espírito se manifesta. Eu tenho prazer de ir à casa dele, contemplar a beleza dele, quando todos nós juntos o louvamos, o adoramos e o bendizemos seu santo nome. Ele se manifesta, ele passeia no nosso louvor, ele nos restaura, ele nos cura, ele fala conosco, ele nos corrige, ele nos ensina, ele nos revela, ele nos guia, ele nos conforta o coração, ele nos enche dele, ele nos enche do seu poder. Amados, riqueza maior do que essa se você só experimenta essa riqueza, amado, se você se arrepender. Quantos entram na casa do Senhor, entram cheios de si e saem vazios de Deus? Quantos, amados? E a todo tempo você vai para a congregação dos santos com um propósito. Qual é o teu propósito, amado? Qual é o teu propósito? Você vai à casa de Deus para quê? Para o louvar? Para o adorar? Ou para aprender? Mas muitos vão para que a sua voz seja mais elevada e todos ouçam que ele canta melhor, tem boa voz. Amados, para Deus, todos nós temos uma boa voz, temos uma voz angelical. Por quê? Porque ele nos fez para louvor e adoração da sua glória. Mas quando um coração contrito, quando um coração arrependido, quando um coração agradecido, no altar do Senhor, ergue a sua voz, nem que a sua voz seja uma voz mais feia e faz até com o chão no ouvido do irmão que está ao lado, quando abre a boca, aleluia, e o irmão diz, ai, essa irmã também, mas ele está focado no seu Senhor. A voz está a sair, é uma coisa horrorosa, mas o coração é um coração contrito, o coração é um coração agradecido, o coração é um coração cheio de gratidão pela rude cruz. Ele está a adorar em espírito e em verdade. A esta voz que incomodou o irmão de lado, ela ministrou o coração de Deus, e esse entrou no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, enquanto que você que está aqui ao lado, a preocupar com a voz do irmão, ao invés de preocupar com a tua salvação, do perdão do teu pecado, você nem tocou nas vestes do Senhor. Este irmão, ele já está aos pés da cruz, você nem tocou nas vestes, porque você está preocupado com a voz dele que te incomoda. Isso quer dizer que você está na carne. Isso quer dizer que você está nas trevas. Isso quer dizer que você precisa de arrependimento. Arrependa, amado. Se você quer ver a glória do Senhor na tua vida, arrependa-se. E se você quer ver a glória do Senhor na tua vida, chega diante do trono da graça do Senhor, com fé e com confiança, acreditando que ele é poderoso para te perdoar, que ele é poderoso para ressuscitar dos mortos, tal como ele ressuscitou a Lázaro. Esvazia de ti mesmo. Tira o vinho velho. O vinho velho é a imundícia que está no nosso coração. O vinho velho é o nosso acho, é argumentos, é as porfias, as blasfêmias, é as rebeldias, a altivez que se levanta contra o plano de Deus. Deus, um caminho para ti já fez. Deus, um caminho para ti
já fez. Se andares na sua luz, confiares só em Jesus, Deus um caminho para ti já fez. Enquanto você não entender que tudo é feito pelos princípios pela qual Deus rege e que o Filho veio, o Filho nos ensinou o caminho e se posicionou no caminho para que nós por ele entrássemos. E você, quando entender que tem que ser assim, você vai se esvaziar. Esvazia de ti mesmo. Esvazia o vaso do vinho velho. Porque o vinho novo, que é o vinho do Senhor Jesus Cristo, o vinho do Espírito Santo, a unção dele que quebra o jugo e nos ressuscita, o seu Espírito, ele só quer habitar num vaso vazio de si mesmo, vazio da nossa vontade, vazio de imundícia, vazio de tudo aquilo que faz separação entre nós e ele, para que ele então opere em você e em mim. Chegai-vos de coração grato, cantai ao Santo de Israel, porque lhe deu um filho, Jesus Cristo, louvai. Agora o fraco diga, eu sou forte, o pobre diga, eu sou rico, pelo que o Senhor fez por nós. Um coração agradecido, um coração contrito, ele não despreza, amado. Não importa quem você seja, não importa o pecado que você tenha, não importa o crime que você tenha cometido, não importa os caminhos que você tenha andado, mas se você cruzou com Jesus Cristo, você está a cruzar com essa palavra, não endureça o coração. É Ele, é Jesus Cristo que te amou de tal maneira que veio Ele mesmo em carne para poder pagar o preço do teu e do meu pecado. Ele veio nos ensinar os princípios pela qual Deus te rege para nós não nos voltarmos a pecar. Ele veio nos ensinar que sem a santificação, sem arrependimento do pecado não há santificação, sem libertação, sem arrependimento não há a salvação, não há perdão dos pecados. Ele veio nos ensinar tudo aquilo que o Pai ama para que nós nos acheguemos mais perto do Pai e tomemos posse da salvação e a vida eterna. Deus te ama, amado. Ele me ama, Ele ama a todos. Ele não ama os nossos pecados, mas o amor dele é sofredor, porque Ele bate a nossa porta. Ele bate a porta de todos, e pelo poder do Espírito Santo ele bate a porta a todos, para que nós possamos ouvir a sua voz, abrir o nosso coração, abrir a nossa porta, para que ele possa entrar e cear conosco, ele nos libertar, nos ressuscitar dos mortos e entrar em nós e fazer a morada e nos guiar pelas veredas das águas tranquilas. É esta a vontade dele, que você não mora, mas que você tenha vida eterna. Então chegou o momento, amados, de nós atentarmos para a salvação da nossa alma. Se você pode estar na igreja, se você vê que o pastor tem é uma ministração de rotina, mas que não desperta em você a vontade para que você largue o pecado, ore a Deus, busque a Deus e pede ao Senhor direção. Se é aqui nesta igreja que o Senhor quer que você fique, se é nesta igreja, se você está a receber, que você quer nascer de novo da água e do Espírito Santo, amados, busca o novo nascimento, sem a qual ninguém vê a Deus. Deixa de ser um servo domingueiro, deixa de ser um servo de quando eu posso, hoje não posso, e quando eu posso, hoje tenho que descansar, eu trabalhei a semana toda, hoje é só um dia que eu tenho para descansar, eu vou descansar. Amados, como o ladrão na noite ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, como o ladrão na noite ele vai voltar, Jesus irá voltar.
Nós temos muitas pregações no TikTok, no Facebook, todas as redes sociais. Elas estão ali. Amados, você precisa de congregar para ter um alimento de acordo com o teu crescimento espiritual. Porque se você não for acompanhado espiritualmente, você ouve a pregação, hoje você abriu o TikTok, está aí a apóstola Ana. A apóstola Ana falou de arrependimento. E o resto? Você sabe qual é a lição seguinte? Você sabe qual é o alimento seguinte que você deve receber para que você tenha um crescimento de acordo com a vontade de Deus para te levar ao novo nascimento? Amados, não brinque com a tua alma. Jesus Cristo não veio por causa de bens materiais, ele não veio por coisas, ele veio por pessoas, por mim e por você. Ele veio para salvar almas. Ele não veio por coisas, ele veio por pessoas, por ser humano, aquele que ele criou, a sua imagem e semelhança. Então você tem valor, você é uma pedra preciosa. Depois dele te salvar, dele nos reconciliar com o Pai, ele não vai nos abandonar. Ele enviou-nos o Consolador para continuar a cuidar de nós, para nos convencer do pecado. Se você não tem uma relação com o Espírito Santo, como é que você quer ser convencido do pecado? E então você vai à igreja hoje, você recebe essa palavra, a palavra quando vai, amado, ela é como espada de dois gumes, ela vai para cortar o pecado, e o pecado é como uma gangrena, dependendo do tipo de pecado que você tem e quão enfornado você está nesse pecado, é como se fosse, pode ser uma ferida, pode ser uma borbulha, se o pecado for pequenininho, pode ser uma ferida, se ele for maiorzinho, pode ser uma gangrena, se o pecado for muito. Então, a palavra vai como uma espada para dilacerar e aniquilar o poder desse pecado em você. Se você não souber aquilo que você quer, se você não determinar que você quer a salvação, você quer perdão do teu pecado, você quer a cura da tua alma, que o milagre que você quer de Jesus é a cura da tua alma, você não vai ficar na igreja. É por isso que muitos saem da igreja, por causa do seu pecado. O pecado que impõe é o demônio. Então o demônio está impregnado, ele não vai querer sair. Mas se você cooperar com Jesus, operando ele, quem impedirá? Quem se susterá diante do El Shaddai? Se Deus não poupou seu Filho unigênito, antes mesmo deu para pagar o preço do pecado por mim e por você até a morte dele, não nos dará ele todas as coisas? Não te dará a ele, a ti e a mim, a salvação e vida eterna? Não nos susterá ele a nossa alma? Não velará ele pela nossa alma, pela nossa salvação, pela nossa cura, pela nossa libertação? Então, amados, então você tem que determinar, ele já fez, ele só precisa que você coopere com ele, dê um passo de fé, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, volte para Deus, não se conforme com esse mundo, amado. O mundo jaz no maligno, o mundo acabou, meus amores, o mundo acabou. É muita beleza? É o plano do diabo para te levar ao inferno, para te confundir. O mundo é bom? O pecado é bom. Todo mundo sabe que o pecado é bom, mas o pecado mata. O salário do pecado é o quê? É a morte. Se você quiser morrer, então você está bem. Mas decida hoje, porque de certeza que você não quer passar pela mesma experiência que Jesus Cristo ilustrou quando o rico foi para o inferno. Ele ilustrou exatamente para que nós tenhamos a noção do que o inferno é, na parábola do rico e do Lázaro. Então ele disse, o Lázaro, quando foi lá parar o inferno, ele disse, olha, o Lázaro foi para o seio do Abraão. O rico, quando foi para o inferno, ele pediu ao Abraão para poder enviar o Lázaro para lhe pôr ali um paninho com água, porque isto aqui é muito quente, é um fogo sem cessar. E o pai Abraão disse, onde você está, nós não podemos lá ir. E onde nós estamos, nós também não podemos ir, nem você vir. E ele então disse, então envie o Lázaro para ir avisar os meus irmãos, que eu ainda tenho 5, para não virem para aqui, porque este lugar, inferno, é terrível. Amado. E o pai Abraão, o que é que ele disse? O pai Abraão simplesmente disse-lhe, os teus irmãos, eles têm lá os pastores, eles têm os evangelistas, eles têm os profetas, eles têm
todos ali tem a palavra. Deuteronômio 30, versículo 11 a 25 está ali. A palavra está junto da tua boca. Ouça-nos. Ouça a palavra. Vivencie a palavra. Coma a palavra que é o pão da vida. Para que rios de água viva fluam de você, nasça da água e do Espírito Santo. Para que você também se encha do poder de Deus e leve também essa água viva para os outros. Vá servir a Deus. Eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo. Mas de certeza que você não quer esperar a trombeta tocar para dizer se eu soubesse, tal como o rico disse. Amados, não é para brincar. Ou você decide levar uma vida de santidade, ou você decide servir a Deus em espírito e em verdade, ou morre. Porque dizer, eu sirvo a Deus, eu conheço a Deus, você está com o pé no inferno. Aquele que conhece a Deus, serve a Deus. Aquele que conhece a Deus, honra a Deus. Aquele que conhece a Deus, busca a Deus em espírito e em verdade. Aquele que conhece a Deus, testemunha de Jesus. Aquele que conhece a Deus, batalha. Entra na brecha, entra na guerra espiritual. Ele flui no Espírito Santo. Ele entra, ele guerreia, ele batalha, ele busca, ele pede, ele bate, ele não desiste. Aquele que conhece a Deus espera no Senhor. E aquele que conhece a Deus se esforça para cooperar com Deus, bate de frente com Deus para nascer da água e do Espírito e ser batizado no fogo. Porque ele quer ver Deus. Porque ele quer ver Deus. Então eu deixo você essa palavra, amado. Aquele que anda em busca do teu coração é Jesus. Ele gosta de ti, ele cuida de ti com amor. Seus olhos procuram os justos por toda a face da terra, seus ouvidos atentos à tua oração, cantem louvores à sua bondade, cantem louvores porque o Senhor é bom. Cantem louvores à sua bondade. Cantem louvores porque o Senhor é bom. Ele é bom, ele reina. E reinará em glória e majestade. Ele não se deixa escarnecer. Eu exorto você vivamente a dizer que conhece a Deus. Se você não busca a Deus, se você não honra a Deus com a tua presença na congregação dos santos, se você não paga o preço do segundo mandamento, não diga que conhece a Deus, não diga que está com Deus, não diga que vive com Deus, se você não se esforça para entrar na vontade de Deus e ser batizada no Espírito da água e do Espírito. Não diga que conhece a Deus. Não diga que conhece e serve a Deus se você não congrega. Aquele que não congrega não é membro do corpo. Aquele que não vai à igreja. Eu não preciso de ir à igreja. Você não é membro, você está fora. Você não toma santa ceia. Você não faz Atos 2:42, que é um mandamento do Senhor. Não tem comunhão com os irmãos. Aí eu não vou à igreja por causa deste irmão, por causa daquele irmão, por causa da apóstola Ana. A apóstola Ana é que te salva? Eu? Que poder tenho eu para te salvar? Não é no nome de Jesus? E você diz que conhece a palavra? E você diz que conhece a palavra, que conhece Jesus? Aí eu não vou à igreja porque não tem amor no coração. Não tem amor de Jesus no coração. Quando Jesus disse em 1 de João, capítulo 4, João, capítulo 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus.
E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Você não congrega porque aquela irmã é assim, 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 assim. O que o apóstolo Paulo disse lá em Colossenses 3? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Se tiveres queixas uns contra os outros, perdoai-vos, porque Jesus Cristo também te perdoa. Jesus Cristo disse: você não perdoa o teu irmão, eu também não te perdoo a ti. E você diz que conhece a Deus? E você diz que é cheio do Espírito Santo? Oh, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho comunhão com Deus. Amado, e você vai a Deus, você se purifica, mas você não se santifica. Você quer se santificar? Santifica o nome do Senhor. Pratica a palavra na íntegra. Se você não se santifica, amado, você não vê Deus. Você não habita no esconderijo do Altíssimo. Você vive da misericórdia do Senhor, que é especificada, que é estipulada para todos. A mesma misericórdia que é para aquele que peca, que está na lama, que não vai à igreja, que nem quer saber de Deus, que é ímpio, que é ateu, é a mesma que é para você. Você tem um bocadinho mais, porque pelo menos crê. Já tem um bocadinho, não é? Mas não espera no dia do juízo, no dia que o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, não espera a misericórdia dele. Nesse dia ele terá misericórdia de quem ele quiser. E você quer apostar aqui você, aí eu vou ter misericórdia porque eu oro a Deus. Senta à espera. Senta à espera, amado. Paga o preço da tua salvação. Nega a carne. Esvazia o vaso. Deixa que o Senhor se encha, te encha da unção dele, te encha da vontade dele. Jesus Cristo, quando ele veio, ele disse: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Os discípulos vieram trazer comida, ele disse: não, não quero. Os discípulos ficaram a murmurar, mas alguém lhe trouxe alguma comida, ele disse: uma comida eu tenho para comer, que vocês não sabem. É fazer a vontade do meu Pai. Aquele que conhece Deus faz a vontade do Pai. Ele diz: se vós me amais a mim, andareis no meu caminho e cumprireis a minha palavra. E aquele que ama a minha palavra, ama ao meu Pai. E todos aqueles que não reconhecem a autoridade de um líder enviado por Deus, dizem: eu tenho Jesus, eu oro por aí fora. É isso exatamente tal como que Jesus disse à minha irmã. E que ele depois me foi conduzir a palavra dele em João 13:20. Vamos lá, amados. Pelo fato da minha irmã rejeitar, ele enviou-a para me levantar os braços. Porque a minha missão é uma missão muito específica. E foi um período de muita perseguição. Eu vivia fechada num altar, orando 24 horas sobre 24 horas durante 3 anos consecutivos. E ele enviou-a ela e a pastora Cristina para me levantarem os braços, para orarem comigo e para confirmarem que eu sou genuína apóstola do Senhor enviada, porque elas teriam experiência, tal como a pastora Cristina teve experiência. Ele revelou pelo Espírito que eu sou uma genuína enviada de Deus. A minha irmã também teve a revelação, mas a pastora Cristina ficou, a minha irmã não ficou. Entretanto, para que ele tivesse misericórdia dela, porque ele disse: se ela não obedecer, eu vou abatê-la. Jesus Cristo me falou: se ela não me obedecer, eu vou abatê-la. Eu não entendi. Busquei, bati, até que ele foi me mostrando a enfermidade, porque ele queria curá-la. Se ela não obedecer, então ele vai ter que abatê-la por causa da enfermidade que ela tem. E é isso que eu tenho pregado a muitos, dizendo que Deus está a levar muitos servos. Antes do tempo, os servos estão confidentes que Deus vai cumprir algo, mas Deus não vai cumprir por causa da enfermidade e a misericórdia e o amor que ele tem por esse servo que é zeloso, mas que não deixa ele curar. Então ele leva para descansar, ele leva a dormir.
E é nisso eu a orar, clamando misericórdia dela, para ela, eu disse: ai, Senhor, esta serva muito trabalha para ti, Senhor. Ela vai por todo lado, ela prega, ela ora, ela jejua até mais do que eu, Senhor. Ela ora até mais do que eu agora, ou mais do que eu, porque ela não tem filhos, eu até tenho. O tempo que ela está refugiada, eu estou a lidar com filhos. Enquanto ela está refugiada, eu estou a fazer muitas outras coisas. Eu estou a atender telefone ali, e a fazer muitas outras coisas. Eu estou a pregar, eu estou a estudar, eu estou a vigiar, eu estou a lidar com coisas administrativas, eu estou a lidar como advogada, ajudo muito, ou faço muitos trabalhos que as pessoas não têm dinheiro para custear o preço que os solicitors dão. Então, eu, quando posso, lá vou ajudando. Então, estou sempre muito ocupada. E ela tem mais tempo para estar na presença do Senhor. Diz: ela se purifica para ti, Senhor. Ela santifica para ti. Sabe o que o Senhor me respondeu? O Senhor disse: aquele que não crê nos meus enviados tem fé nula. Tem fé nula. E então ele me levou aqui em João, eu a ler o João 13, e então que eu parei aqui, e aqui em João 13, versículo 20, que ele diz: na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, você diz que conhece a Deus, que se purifica para Deus, que se santifica para Deus, que se deleita na presença do Senhor, mas critica e não reconhece a autoridade de um servo naquela igreja que está perto de você. Você recusa-se a ir a esta igreja porque você não gosta ou porque o servo é isto, aquilo. Olha aquilo que Deus está a dizer. Se você não reconhece o enviado do Senhor, você não recebe Jesus e nem recebe o Pai que o enviou. E era isso exatamente que o Senhor me estava a dizer quando eu orei a favor da minha irmã. Ela, como não reconhece a autoridade divina em mim, a fé dela é nula. Tudo pode ela fazer diante de Deus. Ela se purifica, sim se purifica, mas não santifica o nome do Senhor. E você vem me dizer que conhece Deus? E você vem me dizer que você, se a trombeta soar hoje, você vai subir? Você precisa de arrependimento. Você precisa de esvaziar o teu vaso. Você precisa de crer que você tem essa enfermidade na alma, para que o Senhor te possa curar, para que o Senhor te possa libertar. Você precisa de diminuir. Você precisa de se esvaziar. Esvaziar do vinho velho, para Deus pôr o novo, a unção nova, para que você seja um vaso novo. Deseja hoje ser um vaso novo, amado. Um vaso novo é um vaso salvo. Um vaso novo é um vaso purificado. Um vaso novo é um vaso cheio da unção do Espírito Santo. E um vaso novo te levará à salvação e vida eterna. Um bem-aja, amados. Eu oro para que você se arrependa hoje. Eu oro para que você receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Hoje, eu oro para que você a todo tempo tenha um coração contrito diante do Senhor, diante da santidade do Senhor. Eu oro para que você leia a Bíblia, leia a palavra com reverência, em santidade e adoração. Peça, Senhor, direção. Diga: Senhor, fala comigo. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra, ela vem, ela me lava, ela me convença do meu pecado, ela me faça aceitar que eu tenho necessidade de ti, que eu preciso de ter, não só como Salvador, mas como meu Senhor.
Senhor, para que tu sejas o meu Senhor, porque tendo Jesus Cristo como Senhor da minha vida, eu terei a salvação. Lá em cima não pode haver dois senhores, lá em cima só há um, Jesus Cristo. Então eu quero diminuir para que eu seja tua serva, para que tu sejas o meu Senhor, não apenas o Salvador. Um Salvador é coisa do momento, mas se eu não entrar no plano de salvação, eu não terei Jesus Cristo como meu Salvador, nem como meu Senhor. Senhor, eu oro para que tu toques no coração de cada um aqui presente. Senhor, Santo Espírito, toca, Senhor, vá, Senhor, contende com cada um, Senhor. Só tu és poderoso para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, dá arrependimento, dá um coração contrito, para que todo o povo, Senhor, une no seu coração ao temor do teu santo nome, busque a tua face enquanto se pode achar, se santifique enquanto é tempo, para que não sejamos surpreendidos pela trombeta e nós estamos nus, Senhor, estamos cegos. Arranca a cegueira espiritual, arranca o espírito do erro, arranca, Senhor, todo e veste, Senhor, todas as pessoas que estão aqui a ouvir, veste, Senhor, de vestes nupciais, Senhor, e prepara, Senhor, para subirem contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu clamo o poderoso sangue de Jesus sobre você, sobre toda a tua casa, sobre toda a tua família. Eu oro para que você não só receba essa palavra, mas também leve, exorte a todos a serem humildes, mansos, a receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você, aquele que conhece Jesus, prega a palavra, testemunha de Jesus, testemunha daquilo que Jesus Cristo está fazendo na sua vida. Então fala de Jesus para que outros também conheçam, sejam libertos, conheçam a verdade, sejam libertos e se arrependam e também tenham direito à salvação e vida eterna. Um bem-aja, apóstola Ana Leitão.